Toca a musiquinha do Dionísio, vai. Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Querido Dionísio da Silva, bom dia. Bom dia, Boixá. Seja muito bem-vindo aos meus ouvidos e aos dos ouvintes. A nossa coluna Sem Papas na Língua hoje está animadíssima, muito antenada nos acontecimentos do dia a dia, muito antenada nos acontecimentos políticos. Mas antes, meu querido Dionísio, eu queria que você ajudasse aqui o Alencar Pereira Gomes, ouvinte nosso muito assíduo, que nos escreve muito. Ele é de Itambi, em Itaboraí, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele escreveu pedindo que você esclarecesse essa dúvida. Agora há pouco, no programa de rede, a gente colocou uma sonora da declaração do Dunga, do técnico Dunga, ontem, depois da vexatória, eu diria, derrota do Brasil frente à Colômbia pela Copa América. Seleção irreconhecível. Tivesse enfrentando a Alemanha, tomava era de 15-1, não era de 7-1, não. Mas, enfim, o fato é que o Dunga, no final, na entrevista coletiva que todos os técnicos dão depois que termina o jogo, ele saiu-se com essa aí, ó. Solta o som aí. Não tivemos uma atuação individual e nem coletivamente boa. E o juiz também deixou muito a desiderar no que se diz respeito ao controle do jogo. Pronto. O juiz deixou muito a desiderar. Eu já tenho a impressão de ter lido a palavra desiderado. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem. Mas desiderar, afinal de contas, aí deu-se uma polêmica entre os ouvintes. Desiderar existe no português, não existe no português, tem esse significado, aquele significado. A gente pesquisou aqui, a gente até já sabe um pouco desse significado, mas não sabemos se é correto um significado em português para uma palavra que não existe em português. E aí, Dionísio? Olha, Boixá, é muito simples de explicar, porque o Dunga usou várias vezes esta palavra no passado e usou também o particípio dela, o desiderato, e às vezes ele usa o neutro do latim desideratum. Na carta em que ele se demitiu, e a gente ser doente da memória dá nisso, né? Eu ainda não pesquisei, Boixá, eu também ouvi e me surpreendeu um pouquinho, mas não muito. Ele usou na carta com que ele se despediu da CBF em 2010, depois da derrota na Copa, usou duas palavras latinas, incontinente, um advérbio, que o português tem incontinente, não é? E desiderato em vez de desejo, objetivo. Boixá, eu vou ser breve, porque eu conheço o Dunga desde menino. Eu era professor em Ijuí quando ele corria ao redor do campo de São Luís, e o tio dele, que deu o apelido para ele de Dunga, me dizia: olha só, professor, esse meu sobrinho aí quer ser jogador de futebol, ele não tem tamanho, é baixinho, não sei o quê. E eu me lembro da frase, Boixá, sou muito orgulhoso da frase. Deixa, cada um tem que fazer o seu sonho. O Dunga fez carreira, venceu, saiu pelo mundo e morou 5 anos na Itália, onde o verbo desiderare e a palavra desiderato não são tão assim incomuns. Aparece no coloquial, na mídia, nas frases. Ele usou com sentido de desejo. O étimo que está aí, Boixá, que nos interessa, eu acho, é o mesmo de considerar. É você ter um desejo, uma coisa que você queria alcançar e não alcançou. Considerar foi originalmente contemplar as estrelas. Depois passou a ser pensar, meditar, porque é como se você estivesse contemplando as estrelas. Então a palavra não é muito estranha, na boca do Dunga não é. E ela não tem, por exemplo, o significado que deram, uma vez a Veja deu na época, eu acho, em 2010, como se fosse um português pernóstico, assim, rebuscado, de um advogado que fez a carta para o Dunga. Não, foi ele mesmo que fez. As palavras se usam no italiano. E ele, 5 anos na Itália, fala italiano, muitas expressões do italiano fazem parte do vocabulário corrente também no português, né? Isso. São dois idiomas muito, ambos latinos, de origem latina. Só que teve uma
diferenciazinha, uma pequena diferença, Boechat. O desejar no português e no português é a única das neolatinas que fez um outro caminho. Desejar no português e desejo veio de ficar sentado, sabe? Veio de outro étimo, do desidium no latim, que é desidere e não desiderare. Do português veio de desidere. Por quê? Porque o português veio do latim vulgar. Muito mais do latim vulgar do que do latim culto. O italiano não. O italiano veio mais do latim culto. Então, o italiano que o Dunga falou, quando o Dunga aparece na Itália, o Dante já tinha no século XIII consolidado o dialeto da Toscana como a norma hegemônica da língua italiana. Então é normal ele usar digamos assim, um termo culto. É culto para nós, mas para eles não é rebuscado, não é nada. Corriqueiro. Isso. Bom, a coluna Sem Papas na Língua. Então, por exemplo, só para deixar claro, o Dunga utilizou um termo italiano que não existe no português, né? O juiz deixou, a atuação do juiz deixou a desiderar. Esse termo não existe no português, mas não está errado quando considerado no seu original, que é o italiano. Né? E permita um acréscimo, Boechat. Aquelas palavras que não estão no português não quer dizer que elas não possam existir, porque a língua ela é dinâmica. Se lembra daquele ministro do Collor, Rogério Magri, que usou imexível? Todo mundo disse que não tinha mesmo, mas agora tem, né? Por quê? Porque ele colocou, é possível fazer um prefixo in, que é de negação, com o verbo mexer, que deu mexível, então imexível, não se mexe nele. Que ele falando dele próprio, na época, especulava-se que ele seria Foi isso demitido. Que causou mais estranheza, não é? E ele disse que ele era imexível. Teve também alguma história desse mesmo ministro com o cachorro dele, que eu não me lembro o que ele fez com o cachorro, que teve uma repercussão gigantesca. Bom, ele colocou num carro oficial, Boechat, e foi levar ao veterinário. E daí reclamaram, naturalmente, ele disse, o meu cachorro é um ser humano como qualquer outro. Cachorro também é gente. Coisas da política brasileira, meu Deus. Bom, o Dionísio da Silva preparou hoje uma coluna em cima de um caso rumoroso que está nas manchetes. Vocês devem ter acompanhado ontem, o Tribunal de Contas da União confirmou ter encontrado 13 irregularidades na prestação de contas do governo Dilma Rousseff no exercício de 2014. E o relator do projeto encaminhou pela rejeição das contas. O Ministério Público também, e o relator do projeto acompanhou, dizendo o seguinte, tem que rejeitar as contas da presidente Dilma Rousseff. Quando há rejeição de contas, coisa que não acontece há décadas, né, não se sabe, aliás, acho que é a primeira vez na história que as contas de um governo seriam rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Não que outros governos não merecessem tal tratamento, mas é que o Tribunal de Contas da União nunca cumpriu a ferro e fogo essa determinação. O está fazendo agora. Não é de se criticar essa ideia, mas é de se chamar a atenção para a sua excepcionalidade. Pois bem, o Tribunal de Contas da União achou 13 irregularidades. O relator do processo diz que tem que rejeitar as contas, mas o plenário do tribunal disse não, vamos dar um mês para que o governo se explique. Então, durante os próximos 30 dias, o governo vai ter que se virar na batatinha para poder explicar justificar tecnicamente esses 13 erros de gestão de contas públicas por parte da União. Se o tribunal, lá na frente, daqui a um mês, entender que tem que rejeitar as contas da Dilma, aí essa decisão consumada vai para o Congresso Nacional. Não sei se para o Senado ou para o Congresso. De qualquer maneira, ali no ambiente parlamentar, decidir-se-á, olha que bonito isso, decidir-se-á se confirmam ou não confirmam. O que é isso mesmo, hein, Dionísio? Mesóclises, era um amigo meu, Mesóclises, jogava futebol maravilhoso. Mas, enfim, decidir-se-á se o Congresso confirma ou não essa rejeição de contas. Se o Congresso rejeitar,
abre-se espaço legal e constitucional para um pedido de impeachment da presidente Dilma. Qualquer cidadão, qualquer parlamentar poderá pedir. Esse é o risco, digamos, político que Dilma corre com esse processo. Embora, lá na frente, eu aqui me arrisco a dar o seguinte palpite: não vai acontecer nada. O tribunal pode rejeitar, o Congresso pode confirmar a rejeição, mas se houver o pedido de impeachment, tem que haver uma votação parlamentar, com não sei quantos % dos parlamentares, blá, 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 blá. O que isso aí vai dar é mais um trunfo para o Congresso continuar chantageando pesadamente o Executivo. Pois bem, em cima desse processo, desse caso, que é o caso das chamadas pedaladas, que é como se chama o tipo de operação financeira que a presidente Dilma fez de forma irregular em 2014 para poder fechar as contas do governo. Essas pedaladas inspiraram nosso querido Dionísio da Silva a fazer a coluna de hoje com várias expressões. As pedaladas fiscais, primeira delas, portanto, palavras que a gente quer entender a origem, quer entender como é que ganharam esse significado, o que significado tinham quando surgiram, Dionísio. Eu vou começar exatamente pela palavra pedalada. Boixá, eu quero partilhar com você essa convicção. Eu acho que não vai acontecer nada, né? Mas aguardemos. De todo modo, o meu propósito aqui é outro, explicar a palavra. A inspiração para essa coluna nasceu de uma historinha que, se não me engano, foi o Hélio Gaspari que contou. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, foi comprar verduras. E o verdureiro sempre a cumprimentava. Como vai a senhora dona procuradora e tal? A senhora dona procuradora, a doutora procuradora. E ela resolveu corrigir o verdureiro depois de alguns anos no Supremo Tribunal Federal e disse: eu não sou mais procuradora, agora eu sou ministra do Supremo Tribunal Federal. Ele falou: a senhora não se apoquente não, a vida é assim mesmo, um dia a gente está por baixo, outro dia está por cima, logo a senhora será procuradora de novo. Então, os políticos dizem as coisas, Boixá, e o povo entende de um modo que não é aqueles que eles pensaram comunicar. Daí a mídia vem e comenta aquilo e faz uma terceira versão. No caso da pedalada, a mídia sempre está mais próximo do povo do que esses políticos, porque a mídia escreve com o objetivo de informar, e eles parece que é com o objetivo de nos enrolar mesmo. A mídia depende de ser entendida. Se não for entendida, está roubada, isso, não vende o jornal, não tem audiência. Exatamente. E daí o Jânio Quadros, por exemplo, dependia de não ser entendido, né? Tem que ser bonito, né? Mas daí misturou, Boixá, essa pedalada, porque a presidente Dilma, que eu acho que anda numa maré baixa, que pior impossível, não é? Porque, além disso, de ter feito pedalada fiscal, ela foi vista passeando de bicicleta, pedalando. E eu já ouvi em alguns táxis que por que estão contra a Dilma pedalar? Deixa ela pedalar, todo mundo pode pedalar, né? Então eles ficaram na bicicleta, porque a bicicleta é uma coisa concreta, então você pedala ali. Agora, entender uma pedalada fiscal, daí vem o étimo, nasceu disso. Quando você pedala, você usa o pé. Pedal veio de pés, em latim, que é pé. Mas como o latim tem 5 casos, veio do genitivo lipedes, ou então de outro caso, o ablativo, o acusativo, que está pedem. Como é que são esses 5 casos no latim, no caso de pé? É que o latim, Boixá, a palavra é escrita de um modo de acordo com a posição dela. Por exemplo, se você diz pé no sujeito da frase, o pé é grande. A gente diz pés. Mas daí se eu chutei a bola com o pé, é com pé de. Daí eu tirei a unha do pé, digamos, daí vem pé diz, porque é genitivo. Ele vai flexionando a palavra. E se você... o próprio caso que nós discutimos outro dia aqui do Brutus, que todo mundo diz, tu coco é Brutus. César não falou assim, porque o Brutus ali está no vocativo, não é?
Então, o latim tem casos: nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo e vocativo. Então, no caso do pé, se chamou isso de pedal porque você põe o pé ali para tocar a bicicleta para ali adiante. Então, a pedalada ganhou o sentido de adiar, de levar para frente. No futebol, ela tem um sentido mais específico, e o jogador que mais se caracterizou com a pedalada foi o Robinho. Isso. Pedala, toca o pé adiante e não leva a bola, né, para enganar o marcador. E no caso do pedalada fiscal, juntou-se outra palavra também, depois eu explico para não ficar falando aqui latifundiário, que foi fisco. Então você pedalou o quê? Você adiou um pagamento, por quê? Você recebeu, recolheu o tributo e não pagou o que devia. Claro que daí não deu déficit, não é? Você recebeu e não pagou. Você fez uma pedalada, portanto. Isso. Agora, é interessante que a gente veja a palavra pedalada, que remete a pedal. Portanto, pedal, que é uma peça, um acessório, que toca uma engrenagem movido pelos pés, não é isso? Isso. É quando a bicicleta é um advento do século XIX. Um invento, melhor dizendo, desculpe, um invento do século XIX. As primeiras bicicletas estão presentes aí nas representações gráficas, pelo menos, primeira metade do século XIX, aquelas com rodas grandonas, etc. e tal. Imaginada ela foi antes, né, Boixá? Tem um mistério, né? Inclusive. Tem o Leonardo da Vinci desenhou, previu uma bicicleta, e numa catedral francesa aparece lá numa... Mas isso, numa catedral francesa, desculpa... aparece um desenho de uma bicicleta, mas que não isso... existia. Mas isso não da antiguidade, tudo da Renascença. Renascença. Alguém imaginou, antes do Da Vinci, inclusive, esse desenho. Sim, mas de qualquer maneira, não havia bicicletas na antiguidade. Não havia, claro. Não havia bicicleta ao tempo do Império Romano. Não. E havia a expressão pedalada já, pedal? Pedal já havia, porque o estribo também é chamado de pedal, né? Ah, o estribo do cavalo. Não, Boixá, aí tem outra coisa, ó. Eu adoro esse assunto, como você sabe. Como pedalis é pé, pés, como pé é pés em latim, e deu pedalis, uma palavra latina, daí este verbo e esse étimo está também em pedir, porque quem pede com muita ênfase se atira aos pés da pessoa para solicitar uma coisa. Então, pedir é se jogar aos pés da pessoa. Impedir é colocar o pé para a pessoa não ir adiante. Tripudiar é pular com os pés sobre o outro depois de caído. Repetir, despedir, tanto que as pessoas sacam intuitivamente o significado, né? Fulano foi despedido, recebeu um pé na bunda. Rapaz, quer dizer, o pé está no meio aí, Tá no meio. E não pode pôr os pés pelas mãos. Impedir, né? Pedir. Tudo tem um étimo pé, né, na palavra pé na sua composição. Agora, tem outra palavra que faz parte deste conjunto que estamos analisando, que é a palavra fiscal. As pedaladas de Dilma, ou do seu governo, para permitir o fechamento das contas de 2014 sem cumprir o ritual adequado das leis, foram pedaladas fiscais. Isso. Como é que foi construída a palavra fiscal? Foi construída assim. Aliás, só para não deixar passar, sugiro que a Band faça um dia uma pauta. Eu ia gostar, não sei se o público vai gostar. Os nomes das operações da Polícia Federal são uma delícia, né? Porque tem uma operação Desiderato também, né? Também. Então era isso que eu estava... Eu lembrava que eu tinha ouvido essa palavra em algum lugar aqui no Brasil. Desiderado. Desiderato. Desiderato é o nome de uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal tem alguém lá que eu não sei quem é, gosta que de dá latim. nomes às operações. Ele vai à mitologia greco-latina, vai a personagens da literatura, e foi a essa Operação Desiderato. Eu não me lembro qual era o objetivo, mas se chamava Operação Desiderato. Agora, vamos falar do fiscal. Cadê a origem dessa palavra fiscal? A fiscal veio do latim fiscus, que deu fisco no português, de fiscal, que era um recipiente em geral de vime, de cipó, de couro, de pano ou até de outro material que
era usado para recolher a uva na vindima, a azeitona, colocar o queijo, guardar moedas. Era um balaio. Oi? Era um balaio, uma espécie de balaio. De balaio. Isso. É um pequeno balaio onde se colocavam essas coisas, porque não pode ser um balaio grande, porque a pessoa tem que carregar no braço. É mais uma cesta, um cesto, né? Uhum. E quando os impostos passaram a ser recolhidos, às vezes, no tempo do escambo sem moeda, com uma parte das coisas produzidas, este recipiente passou a ser usado com significado predominantemente governamental. O fisco é aquele objeto onde se colocam os impostos. Depois ele veio para o adjetivo, ficou fiscal, e até veio também para o substantivo, o fiscal, né? O funcionário que cuida dessas coisas, que vê se a pessoa está pagando direito, e consolidou-se no português como fisco. Daí a pedalada fiscal é pegar aquilo que você recolheu no fisco, guardar para você, para os seus gastos. O governo está gastando muito mais do que pode, e prorroga os pagamentos para o mês seguinte, ou até para o ano seguinte, ou pior ainda, né, Boixá, para o governo seguinte, né? Agora, o Dionísio, então quer dizer, fiscos Isso. Eram a cesta de vime, de Isso. cânhamo, não importa, de tecido, onde se depositava as uvas ou cânhamo as azeitonas. É bom, hein, Boixá? Lá no Uruguai deve ser de cânhamo. De cânhamo também. Então tá aí, olha, minha gente, como é que as palavras... Por que o fisco tem nome de fisco? Porque ele arrecada o dinheiro das pessoas. Ele colhe o dinheiro das pessoas. Como fiscos, na antiguidade, que deu origem a esse nome, era o lugar onde era recolhida a uva, onde era recolhida a azeitona. Olha como é que as palavras vão ganhando sentido histórico, significado histórico, né? E adiar, já que Dilma fez com essa pedalada fiscal, foi um adiamento de compromissos que seu governo teria na área fiscal. Adiar. Adiar, Boixá, tem o étimo do dia, é deixar para um outro dia, adiar. Mas depois que ela entrou na língua, passou também a deixar para qualquer outro dia, que pode ser outra semana, outro mês, outro ano e outro governo. Adiar é levar para outro dia no futuro, deixar para lá. Transferir para frente, empurrar para frente. Isso. Dionísio, o nosso ouvinte, cadê agora? Não vou achar. Cadê a Letícia Curatomi? Tem um ouvinte que escreveu aqui, muito interessante, está aqui, achei. O Alexandre César, aqui do Rio de Janeiro. Pergunta para o professor Dionísio, por favor, para ele dar o significado de magistra pulcra est. Isso é lindo. Eu aplicaria a todas as minhas professoras do primário. A professora é bonita. O latim usa o verbo no final. Então ele diz assim, magistra, professora, pulcra, bonita est. Professora, bonita é. Mas como o latim não tem artigo, nem definido, nem indefinido, é uma língua mais concisa, ele diz magistra pulcra est. A professora é bonita. Nem tem o A, no caso. Nem tem o A. A latim não tem artigo. Então é professora bonita é. Como é que chama aquele personagem de Guerra nas Estrelas que fala desse jeito? Yoda. Hein? Yoda. O Yoda fala assim. O Yoda fala desse jeito, aprendeu latim sei lá onde. No caso do nosso Alexandre César, ele aprendeu latim no Colégio Pedro II, ele está dizendo aqui. Obrigado, Alexandre César. Se fosse professor, mudava, daí era magister, porque o feminino de magister é magistra. Mas depois a palavra magister passou a designar não só o professor, mas aquele que guia, que decide, a ponto de designar o juiz, o magistrado. E a magistratura, que é o seu campo de ação. E a magistratura também, exatamente. É o que conduz, é o que guia, né? Ô, Boixá, sobre as pedaladas fiscais, eu deixei um provérbio aí, que o governo é aquele que parte, reparte e fica com a maior parte. Mas eu trouxe um provérbio espanhol para você recebeu? Tem que ser dito por você. Tá aqui, lê aí. Hein?
Tem que ser dito por você, que tem uma fluência espanhola. Então vamos lá. Diz aqui, além disso, vamos falar hoje com Dionísio da Silva sobre o provérbio espanhol que diz o seguinte: El que parte y reparte y no se queda con la mayor parte, o es tonto o no tiene arte. Que quer dizer o seguinte: el que parte e reparte, quer dizer, quem parte e reparte fica com a melhor parte, e quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Exatamente. Então, esta é agora, pode ser o seguinte: el que parte e reparte e não se queda com a maior parte, ou é tonto ou não tem arte, ou então não tem Tribunal de Contas da União. Aquilo que você disse ao vivo no Jornal da Band, né, Boixá? O vice-ministro da China que foi levou prisão perpétua por corrupção, você disse, esse ministro deve estar pensando, por que eu não estou no Brasil, não nasci brasileiro? Por que não nasci brasileiro? Ai. Dionísio da Silva, agora, muito obrigado. Agora tem esse ponto aí, viu, Boixá, do espanhol, que é muito bonito, deixamos para outro dia. Vamos lá, conta. Não, é interessante que o espanhol diz que esse, então, ele que parte e reparte não sei o que, com a maior parte, ou é tonto ou não tem arte, esse tonto quer dizer tosquiado, porque os bobos e os delinquentes na Idade Média, depois os universitários, tinham os cabelos tosquiados para a gente saber que eles eram bobos ou bandidos, ou então tinham entrado na universidade, estavam cheios de piolho, tinha que tirar o cabelo para tirar o piolho. Então, depois ele passou ao português como sinônimo de quem não sabe o que fazer, que é falta de inteligência. Abestalhado. Abestalhado. Agora, é engraçado, não sabia que tonto significava tosquiado. É do mesmo étimo de tonsura, aquele círculo redondo, aquele círculo que o clérigo tinha antigamente na cabeça, não se faz mais, porque quase todos estão carecas, ali não precisa mais fazer, mas é um círculo. Onde é que se viu o círculo redondo? Olha só, né? Era cortado a navalha na cabeça dos clérigos e padres. Era só um círculo, não precisa ser círculo redondo. Bueno, Dionísio da Silva, Sem Papas na Língua, voltam conosco aqui na quinta-feira que vem. Sempre um bate-papo muito agradável, muito instrutivo sobre as palavras, as frases, né, as expressões, para saber de onde vieram, talvez para saber para onde vão. Né? Que nome ganhar, que significado ganharam ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. É uma viagem na história movida pela língua. Dionísio, muito obrigado a você, mais uma vez, por essa aula e esse bate-papo agradabilíssimo, e até quinta que vem. Muito obrigado, Boixá. Saudações aí para toda essa equipe silenciosa, mas maravilhosa, e até quinta. Magister pulcra est.